Eu prometi fazer esse vídeo do Daniel Silveira e eu vou fazer, mas a verdade é que eu queria, na verdade, quase que desabafar sobre isso, porque é como eu vejo que o Brasil é, tá? Então não vai ser um vídeo sobre livros ou sobre alguma ideia específica, mas só um desabafo meu sobre como que eu penso que o Brasil funciona. Então, o que eu vou falar aqui, esse é um vídeo completamente de opinião, sem argumentação teórica ou apresentação de nada, ou exposição, né? Como normalmente faço. O que eu quero falar sobre esse caso Daniel Silveira? Primeiro eu vou falar sobre o que eu não vou falar. Eu não vou falar sobre interpretações de Constituição, sobre se ele realmente fez o que ele foi preso por fazer ou não e etc. Porque vocês vão entender no final do filme. Isso não importa. E eu também queria já falar desde o início, meio que um pedido de desculpas aí pro pessoal do direito, porque eu sei que eu vou cometer muitos erros nesse vídeo, até porque é um vídeo de opinião, né? Não é um vídeo teórico nem nada. Então, assim, eu vou entender as críticas que vierem, mas eu quero também que vocês entendam o que eu tô falando. Por quê? Porque quando a gente vai pensar as coisas relacionadas ao direito, a gente não está falando sobre as coisas da realidade, mas a gente está falando sobre as coisas do idealismo. E eu vou explicar para vocês a diferença. O realismo, dentro até da filosofia, ele é como as coisas são. Então, a gente tende a pensar como as coisas são, entender como as coisas são. E dentro do direito, o direito ele pensa a realidade de uma forma muito idealista, ou seja, de como deveria ser. Então, só para dar um exemplo para vocês, vamos dizer que um cara matou uma outra pessoa. Uma pessoa matou outra, né? Dentro da realidade, esse cara é um assassino. Essa pessoa, né? É um assassino. Só que dentro do direito, ele só é um assassino se ele for condenado por todas as instâncias, etc. Mas se por alguma tecnicalidade, por exemplo, ele foi inocentado, ele não quer dizer que ele seja inocente na realidade. Ele foi inocentado pelo poder. E é aí que eu falo que a gente tem que entender como que o direito funciona dentro da realidade, dentro da política, dentro até do Brasil mesmo. O direito, ele não é o que é responsável por dizer quem é inocente e quem é culpado na realidade, tá? Ele funciona até porque esse cara que é o assassino, vamos dizer que ele não é preso por uma tecnicalidade, como eu disse, ah, ele não vai deixar de ser assassino. Ele, na verdade, foi inocentado por um poder que é institucional. Mas a pessoa que ele matou continua morta e ele continua sendo assassino. Mas ele foi inocentado. Ou seja, ele não vai pagar por aquilo que, teoricamente, mas na realidade, que realmente ele fez. Então, assim, pro direito esse cara é inocente, na realidade esse cara ainda é culpado. Mas, só para fazer essa defesa, assim, tem que ser assim. O direito ele é, tem que ter a presunção de inocência, por exemplo, ele tem que seguir um método, tem que seguir a ordem, mas isso também é uma coisa idealista. Porque na realidade o direito é só uma extensão de poder. Como assim? Bom, todas as pessoas existem esferas de poder é, na capacidade dela. Por exemplo, dentro da família existe uma estrutura de poder, dentro da escola existe uma outra estrutura de poder. Então, a mesma pessoa que, por exemplo, ela é hierarquicamente abaixo em uma esfera de poder, ela pode ser completa autoridade em outro. Pensa assim, é como se por exemplo, a pessoa tivesse o poder maior, se ela fosse o general do exército, mas dentro da casa quem manda é a mulher, vamos dizer assim, na expressão que é popular, né? Então, assim, mesmo que todo o exército obedeça esse general, quando ele chega em casa, a hierarquia de poder dele é inferior. Para dar um exemplo popular e bobo, tá? Mas para vocês entenderem também que cada lugar tem uma estrutura de poder diferente. Por exemplo, o pai e o filho, às vezes, o pai ele tem uma estrutura de poder em casa e eu já vi muitos pais de filho que os filhos
muitos pais pastores, que os filhos também são na igreja, e as estruturas nos dois lugares são diferentes. Ou seja, em um ele é pastor e no outro ele é pai, pastor e ovelha, né? E no outro ele é pai e filho. Isso também é um exemplo do que eu quero dizer sobre o caso do Daniel Silveira, vocês vão entender. Por quê? Porque no Brasil, e eu tendo a dizer que o ser humano é assim, mas no Brasil é muito escrachado, todo o poder que a pessoa tem é abusado, a não ser que outra pessoa não deixe você abusar. Ou o que eu quero dizer com isso? O policial, ele vai abusar do, sei lá, da pessoa que ele está indo na frente, sendo ela inocente ou culpada. Só que essa pessoa, se ela puder abusar do policial, ela também vai abusar. Então é uma relação de abuso mútuo. E o brasileiro tem muito disso, apesar que todas as pessoas meio que têm também. Mas, como eu já disse, o brasileiro assim, é incrível. A polícia, se ela puder, ela vai abusar. O cidadão, se ele puder, ele vai abusar do poder. E isso, ou seja, essas são as microesferas, né? Ah, se no seu emprego o cara que é o seu patrão puder te abusar, ele vai abusar. Só que no seu próprio emprego, se o funcionário puder abusar do patrão, ele vai abusar também. É como eu digo, essas relações são de abuso mesmo e de você. É a ideia de não ter uma educação redentora e o oprimido querer se tornar opressor e o opressor querer manter o papel de opressão, né? Continuando, o que isso tem a ver com o caso Daniel Silveira? O Estado e o poder do Estado ele é dividido para que haja uma balança e que um poder não abuse de outro. Ou seja, existe uma tentativa de equilíbrio que também é idealista, que ela não acontece na realidade, que é o que a gente viu. O caso Daniel Silveira, não querendo entrar no mérito de estar certo ou errado, tá? Mas ele foi, por decisão unânime no STF, foi culpado, foi julgado culpado. O que que isso para mim mostra? Eu acho, e agora que não disse é um vídeo opinião, eu acho que os ministros, quando eles julgam um caso assim, eles não estão nem aí se realmente aconteceu com a Constituição alguma coisa ofensiva e tal, como foi o caso que eles alegaram. Mas o que eu acho que aconteceu é que foi uma decisão de ego. E tanto é que eles foram unânimes nisso, porque começou a bater no deles. Que, novamente, eu não estou entrando no mérito se ele é certo ou ele é errado. O que para mim acontece é o seguinte, aconteceu e acontece a gente vai proteger os nossos próprios privilégios. E depois, quando vai para a Câmara dos Deputados, os deputados eles pensam, nós não vamos brigar com o STF, porque nós vamos proteger os nossos próprios privilégios. Tanto é que depois, agora o que está em pauta é uma PEC da impunidade. Ou seja, vamos proteger os nossos privilégios. E se acontecesse isso, por exemplo, com a OAB, aconteceria da mesma forma. Eles iriam tentar proteger os próprios privilégios. Mas e se fosse com o partido da direita? Mesma coisa. E se fosse com o partido da esquerda? A mesma coisa. Porque no final das contas, é assim que as relações na realidade funcionam no Brasil. Se não tiver ninguém que pare esse abuso, ou seja, se não tiver ninguém que fiscalize esse poder, vai haver corrupção, vai haver esse rompimento, essa extrapolação. E foi isso que aconteceu também com o Daniel Silveira. Por quê? Porque ele é um cara que ele é deputado e ele começou a falar coisas que ele não devia. Ou seja, ele também estava abusando. Só que aí chegou um momento que o STF chegou e falou: olha, não dá mais. Ou chegou ao limite. Ou seja, houve nesse caso um poder que freou esse abuso, que é o que o Daniel Silveira fez, de defender a AI-5 e etc. Ou seja, é, é uma esfera em que vários participantes de poder, eles abusam até o poder já não estar mais equilibrado. E para você rebalancear esse, essa esfera de poder, é um trabalho muito difícil. Por isso que, por exemplo, é difícil de entender como agir como deputado, como agir como ministro do STF, e também é difícil de entender como que só o deputado foi preso por isso, já que muita gente fala mal do STF do mesmo jeito e pede ajuda e pede a volta do AI-5 da mesma forma.
Então, assim, é uma coisa que parece que ofende a gente um pouco, mas no final das contas, cara, a justiça ela só pega quem ela quer. E infelizmente essa é a nossa realidade, assim. As dinâmicas de poder no Brasil, elas são completamente desbalanceadas. E quem tem poder vai lutar para manter, e quem tem menos poder vai tentar ter mais para abusar de quem tem menos. Infelizmente é assim. O direito é uma das coisas que, no Brasil, contribuem para essa perpetuação de poder, infelizmente, mas ela também é quem defende os desequilíbrios da vida cotidiana, né? Ou seja, com o direito está ruim, sem o direito do jeito que está, estaria muito pior. Então, na verdade, isso é um vídeo, mais um desses vídeos que eu estou fazendo, que eu acho que eu nem devia fazer, eu acho que ninguém aprendeu muita coisa com isso. Então, sei lá, era isso. Eu tinha prometido fazer um vídeo sobre o caso do Daniel Silveira e mais ou menos é isso que eu acho.